E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai continuar falando das estreias da nova temporada de animes. E hoje a gente vai falar de um anime que é a adaptação de um mangá musical e dramático e é Mashiro no Oto, que vai contar a história do Sawamura Yuki, que é um rapaz apaixonado e praticante de shamisen, que é um estilo musical tradicional japonês que utiliza um instrumento diferente que lembra muito uma guitarra, né, nos seus moldes, mas que é tocado de uma forma completamente diferente e produz um som bastante peculiar e muito atraente. O nosso protagonista, ele conheceu este som e se apaixonou por ele quando o avô dele tocava. Então o avô foi o professor e a pessoa que guiou ele durante anos, ensinando ele a tocar, e ele apresentou um talento sensacional para aquilo. Então seu avô acaba falecendo e ele fica completamente sem rumo. Naquele momento ele percebe que ele perdeu todo o som, toda a música que existia nele, só que ele tinha recebido uma orientação do avô dele, que ele tinha que parar de copiar o próprio avô e seguir o próprio caminho, conhecer o próprio som, e que se ele não fizesse isso, ele deveria parar de tocar. Gente, é o drama clichê de diversos animes de idol, de diversos animes musicais, de encontrar a sua própria música, parar de copiar alguém. Então a gente tem isso como proposta e como foco da maneira como o Yuki, ele tá perdido dentro dele mesmo. Para encontrar esses novos sons, ele precisa encontrar um lugar diferente. Ele decide ir para Tóquio. Em Tóquio, ele vai conhecer a Yuna, que é uma jovem aspirante artista que tá lá em busca de um sonho de se tornar uma grande artista, mas que acaba se submetendo a algumas situações e pessoas para tentar conquistar isso, e ela começa a se perder nos próprios sonhos. Só que ela vai então acolher o Yuki, vai ajudar ele, vai dar um teto para ele durante um tempo e vai acabar envolvendo ele nas pequenas confusões da própria vida, mas isso vai fazer com que ele acabe encontrando oportunidades e inspirações para voltar a tocar depois de mais de uma semana sem nem pegar no instrumento. Quando a música dele finalmente é externalizada, isso vai levar a Yuna a refletir sobre a situação dela, e isso vai fazer o próprio Yuki perceber que ainda existe música dentro dele, mas que ele precisa se encontrar, que ele continua perdido. Todo esse episódio, todo esse primeiro plot envolve uma carga dramática bastante intensa e madura, e a gente vai ver como existe um emocional que é trabalhado nos personagens nesse episódio de uma maneira muito inteligente. Eu adorei como eles empregam a Yuna na história, como ela tinha acolhido ele porque enxergava nele alguém completamente perdido, vazio, como ela se sentia. E quando ela percebe que ele não é assim, ela dá um empurrão pra ele e mostra que ele tem muito a conquistar e que ele precisa buscar alguma coisa. Então a gente tem uma primeira personagem que lá pro final do episódio acaba se separando dele, mas que dá um grande empurrão pra ele. É muito legal essa proposta de inserir uma personagem que serve como um gatilho tão forte pra ele por causa de dramas que eles vivem muito semelhantes. O problema é que o Yuki continua perdido nos próprios pensamentos, nas suas inseguranças e nos sentimentos vazios que ele mantém depois da morte do avô dele. E de repente, no final do episódio, ele assume um tom cômico e uma pegada muito slice of life, sério. Ele começa muito dramático, ele mantém essa linha de drama intensa, sempre firme, e ele começa a aliviar, resolver esse drama, entregar alguma coisa pra gente, inclusive um pequeno romance, um clímax no episódio muito legal. Só que de repente a coisa muda completamente a intensidade e muda completamente o clima da coisa, indo para uma pegada muito menos dramática, mais divertida, engraçada, e nesse tom aí slice of life que é bem divertido. Sério, o tom cômico que de repente o episódio assumiu me pegou muito de surpresa. Se você lê a sinopse do anime, você já entende mais ou menos quem é aquela pessoa que aparece no final e como ela vai se envolver na história. Mas eu acho que esse primeiro episódio ele faz um trabalho maravilhoso em conseguir inserir a gente nos dramas do Yuki e entender como a música dele pode afetar as pessoas e o que ele tá buscando. E eu acho que esse primeiro episódio faz isso muito bem, constrói isso muito bem, e eu acho que isso é bem importante porque faz com que a gente consiga seguir a história daqui pra frente, acompanhando bem o Yuki, entendendo o drama que ele vive
vive e acompanhando o desenvolvimento dele em torno disso. Então a proposta narrativa do anime, pra mim, é uma coisa que me chamou muita atenção, foi muito interessante. Como eu falei, eles conseguem manter uma intensidade dramática durante todo o episódio, e isso é feito com diversos elementos que eles têm disponíveis. Musicalmente falando, ele é um espetáculo, tá? Eu não sou um consumidor desse tipo de música, né? Eu não sou um consumidor desse estilo musical, mas eu fiquei deslumbrado. A gente tem uma apresentação de, sei lá, 3 minutos, né, musical do menino, onde basicamente é computação gráfica sendo animada, mas é lindo. Os meus ouvidos ficaram maravilhados com aquilo ali, pra ser bem honesto com vocês. E visualmente falando, funciona muito bem. Os movimentos acompanham muito bem o som que eles estão produzindo, e isso é legal, isso combina. Ele é muito bonito visualmente, tá? Eles escolhem quadros, frames muito bonitos, uma composição de elementos em todo o cenário que costuma ser muito bonita. Quando a gente tem uma mudança de tom, de clima, de expectativa, algumas transições são bem legais. Então ele faz esse trabalho visual muito bonito, mas a nível de animação ela não é grande coisa. A animação ela é bem simples até. Quando ele tá tocando, normalmente é computação gráfica, mas de forma geral a animação ela é simples e a gente tem muitos quadros estáticos, tá, ao longo de todo o episódio, o que não é um problema, né, porque ele é muito composto por diálogos, por algumas interações que não exijam tanto da animação, mas em diversos momentos que ela foi usada, o trabalho foi super bem feito. Então ele é um conjunto muito atraente pra mim, tanto visual quanto auditivo. Eu fiquei bem atraído mesmo. Eu já imaginava, né, que ele seria um anime artistão, bonitão da temporada, mas infelizmente eu acho que ele não deve atrair muito hype, não deve chamar muita atenção, porque esse tipo de anime, eles não são o tipo de anime que realmente costumam fisgar um grande número de fãs, mas ele é uma coisa muito bem feita, muito atraente. Eu gostei muito do que eu vi e fiquei bastante surpreso da forma como esse primeiro episódio me envolveu, porque eu realmente, parece que eu assisti ele todo em 5 segundos, assim, ó, foi muito envolvente, muito atraente em todos os seus aspectos. Se vocês já assistiram Mashiro no Oto, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa o seu like se gostou do vídeo, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou o @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!